Namastê. O Deus que habita em mim saúda, ouvintes, o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui de segunda a sexta-feira com vocês, transmitido em áudio pela Rádio Esotérica FM e também com imagens pelo nosso canal da Ustream e sempre à disposição de vocês na Levir, na loja esotérica virtual em www.levir.com.br. Agradecemos aos nossos associados, aos nossos simpatizantes e demais ouvintes que estão sempre nos auxiliando a manter esta e outras iniciativas no ar na internet. E estamos dando continuidade, caros ouvintes, aos nossos estudos do livro O Sistema Solar, e que é um livro realmente muito interessante, que fala do lado esotérico, o lado oculto das coisas que acontecem no sistema solar, e sempre estaremos aqui, ouvintes, trazendo temas desse tipo para o nosso estudo. E recomendamos a vocês, tentem obter aí uma cópia, ouvintes, desse livro, porque faz parte, ouvintes, deve fazer parte da biblioteca realmente dos ocultistas, daqueles que querem realmente conhecer o lado mais profundo da vida desse mundo em que nós vivemos. E nós já estamos realmente razoavelmente avançados no nosso estudo, ouvintes, pois nós já estamos falando aqui das últimas rondas da cadeia lunar. A lua, caros ouvintes, que não é só para tomar banho de lua, como diria aquela música, ouvintes, mas é uma parte da história da nossa humanidade, uma parte muito interessante, pois enquanto chispas divinas, ouvintes, enquanto luzes ocultas que nós invocamos aqui no começo dos nossos programas, todos nós já estivemos lá em cima, ouvintes. Por isso que uma melancolia cósmica toma conta dos nossos corações quando nós observamos o Sol, quando nós observamos a Lua, as estrelas, ouvintes. De certa forma, alguma memória nos faz relembrar ou simplesmente trazer aqueles impulsos, ouvintes, de memória que nós não sabemos explicar, que na verdade, ouvintes, foram muitos e muitos milhares, milhões de anos de vida que nós tivemos naquele globo que está lá em cima, ou apenas uma parte dele, pois pouco sobrou daquele planeta gigantesco onde nós tivemos a oportunidade, ouvintes, de, com as nossas chispas divinas, habitarmos as formas animais. Mas nós estamos chegando num ponto do nosso estudo, ouvintes, em que no 24º capítulo, que eu vou fazer aqui um sumário bem no atacado aqui para nós podermos chegar, ouvintes, no objetivo do nosso programa de hoje, que é falar sobre os produtos da cadeia lunar. A última ronda, ouvintes, de um sistema planetário com os seus 7 planetas é o momento de colher os frutos daquilo que foi produzido dentro da evolução. Então, como 7 reinos evoluem simultaneamente dentro de um sistema, obviamente que nos interessa muito especialmente o reino em que nós fizemos parte, ou seja, o reino animal e o reino humano, pois muitos de nós, ouvintes, já atingimos o nível humano no final da cadeia lunar.
mas como nós temos discutido aqui com vocês, houveram aqueles ouvintes que atingiram o desenvolvimento na cadeia lunar, não pelos meios convencionais, pelos meios adequados, e isso realmente prejudicou sobejamente a nossa condição, ouvintes, dentro dessa evolução, porque muitas das chispas divinas que ocupavam os corpos animais, sendo almas coletivas, elas vieram para o reino humano pelo desenvolvimento de certas características mentais que não são realmente as mais adequadas. As verdadeiras portas, ouvintes, que devem conduzir os seres humanos, né, de uma humanidade desde o reino animal, são a porta do desenvolvimento da vontade, o desenvolvimento do amor, da devoção e também o desenvolvimento do intelecto ou da inteligência. E infelizmente houveram almas que se transformaram em humanas, pois aquilo que o ocultismo chama de individualização é, na verdade, o processo de simplificação de uma alma coletiva numa alma individual, que passa então a ser chamada de alma humana. Então, muitos seres, ouvintes, que passaram para o reino humano, saindo do reino animal na Lua, na verdade, tinham características negativas. E esse é um grupo muito especial, são as chamadas almas alaranjadas, o grupo dos alaranjados, né? Que foram inclusive expulsos da cadeia lunar num determinado momento pelo Manu daquela evolução na Lua, mas infelizmente esses seres alaranjados, que foram aqueles que o seu corpo causal tinha essa cor laranja, pois eles se individualizaram pelo ódio, pelo medo e principalmente a característica da violência. E quando eles vieram, e quando nós dizemos eles, na verdade nós estamos dizendo nós, ouvintes, porque esses homens que se individualizaram na Lua somos nós aqui na Terra. Muitos surgiram na Atlântida e acabaram manifestando essa característica, se transformando então nos senhores do rosto sombrio e sacerdotes daquele culto maligno que havia na Atlântida, que acabaram inclusive levando com as suas práticas ao afundamento da própria Atlântida, e eram, na maior parte das vezes, líderes contrários aos seres da fraternidade branca, ao imperador branco que existia na Atlântida e por aí em diante. E houveram os grupos que atingiram a sua individualização pelo caminho mais correto, os chamados amarelos, né, que desenvolveram o intelecto, aqueles que tinham a característica rósea na sua aura, que desenvolveram o aspecto do amor, da devoção, e houveram também aqueles que desenvolveram o aspecto da vontade, que, entre outras cores, também se manifesta na aura como um intenso azul. E finalmente, ouvintes, muitos dos nossos atuais mestres de sabedoria da fraternidade branca também já atingiram as altas iniciações na cadeia lunar. E disso, ouvintes, nós sabemos, decorre uma série de coisas muito práticas para a espiritualidade da Terra. Pois desde aquela época, ouvintes, muitos de nós já tínhamos
uma devoção muito grande por aqueles mestres, pois os mestres são os grandes professores, são os iluminadores das humanidades, onde quer que eles estejam, e durante a transferência da vida da cadeia lunar, né, para a cadeia terrestre, há um período muito longo onde as almas ficam suspensas numa palavra que muitos podem ou não conhecer, no chamado Devakan, se não num estado de nirvana, ouvintes. São duas palavras que representam exatamente um estado onde nós vivemos exclusivamente como seres espirituais. E durante aquele período se desenvolveu, e já havia até no mundo físico da Lua, um grupo que era conhecido como de servidores. Eram os servidores dos mestres, ouvintes, e durante muitos e muitos milênios, ouvintes, tiveram a oportunidade de viver nos mundos espirituais, contemplando os mestres e, obviamente, se envolvendo karmicamente com eles, para que pudesse, ouvintes, haver aqui até a própria manifestação da vida e da espiritualidade aqui no planeta Terra. E nós podemos sumarizar isso através do nosso estudo que nós sempre estamos fazendo aqui da cadeia terrestre, ouvintes, a cadeia de mundos que envolve realmente o nosso sistema planetário. É muito importante, ouvintes, nós sempre estarmos repetindo esse esquema da cadeia terrestre, para que fique claro na mente de todos como se processa exatamente essa evolução. Então, a chamada cadeia terrestre, ouvintes, ela já teve a manifestação na sua existência de já 4 conjuntos, ouvintes, de planetas. E dentro de cada uma desses conjuntos acontecem aquilo que são chamadas as rondas. Então nós mencionamos para vocês que coisas que aconteceram na 7ª ronda da cadeia lunar. Então a ronda, ouvintes, nada mais é do que a circulação da vida dentro dos 7 globos onde se processam o desenvolvimento. A cadeia terrestre atual, ela tem esses 7 globos que são denominados A, B, C, D, E, F e G, dentro desse quadro que nós estamos mostrando para vocês, sendo que a Terra é exatamente o globo D, e o globo C é o planeta Marte, e o globo E é o planeta Mercúrio. Mas também existem 4 outros planetas invisíveis, que são 2 planetas astrais, que têm matéria astral, e 2 globos de matéria puramente mental, ouvintes. Então, a ronda é exatamente o giro da vida nesses planetas. A vida vai se deslocando e vai se transferindo por força da concentração da consciência do Logos planetário em cada um daqueles globos, daqueles planetas, sucessivamente. Então, conforme esse giro vai sendo dado, então vai se formando o esquema completo. Então, há sempre uma circulação, ouvintes, que vai acontecendo entre esses globos. Na verdade, nesse momento, ouvintes, dentro do esquema terrestre, já se processaram 4 voltas e meia dentro da cadeia terrestre.
E nós estamos exatamente nesse presente momento no planeta ou globo D, que é a Terra, e já se processaram as 4 voltas e meia. De certa forma, nós já passamos do meio da evolução da cadeia terrestre. Então, nos próximos programas, nós vamos estar realmente estudando exatamente como foi a conformação de todo esse esquema, né? Mas, se nós observarmos todo esse processo, enquanto as cadeias que já nos precederam, então, houveram para as humanidades anteriores a oportunidade de viver nesses conjuntos de 7 mundos. E diante de cada uma das humanidades que nos precederam, foi colocado um objetivo espiritual que deveria ser alcançado, e nós temos diante de nós, ouvintes, também um objetivo para ser alcançado. E nós devemos justamente estar atentos para os processos que estão ocorrendo nessa evolução atual, para que nós possamos aproveitar todo esse processo, ouvintes. Na primeira cadeia havia um objetivo a ser atingido, que era a da primeira iniciação na fraternidade. Então nós temos que estar atentos, ouvintes, a esse processo, porque obviamente que se na cadeia inicial havia esse objetivo, que era bem simples, as coisas depois foram se complicando. Na segunda cadeia de mundos, que fizeram parte também da nossa cadeia terrestre, já o objetivo, ouvintes, já foi praticamente multiplicado. Se na primeira o objetivo era obter a primeira das iniciações assim chamadas na fraternidade branca, na segunda cadeia já o objetivo, porque a fraternidade branca já havia sido formada nessa segunda cadeia, já houve um objetivo maior, que era o atingimento da terceira iniciação. E na cadeia lunar, ouvintes, que foi aquela que nós acabamos de comentar com vocês, já havia realmente um objetivo mais complexo, que é o atingimento da quarta iniciação. Aí foi colocado um objetivo mais elevado, ouvintes, porque a quarta iniciação, para vocês terem uma ideia, é o estado de consciência que alcançou o Mestre Jesus há 2000 anos atrás. Não é brincadeira, ouvintes, o atingimento da quarta iniciação, pois os orientais dizem que aquele que atinge esta iniciação só volta a se encarnar mais uma única vez para atingir o grau de mestre, que é a quinta iniciação. Então, a cadeia lunar, ouvintes, que terminou, tinha como objetivo exatamente o atingimento desse nível de consciência. Então, a cadeia lunar terminou, e o próprio planeta, que era a nossa conhecida Lua, foi realmente totalmente remodelado, sofreu uma catástrofe cósmica muito grande e muita da sua matéria se perdeu para o espaço, e essa matéria que foi ejetada ao espaço foi utilizada para a construção dos planetas, ouvintes, que nós conhecemos hoje na conformação atual do sistema solar. Nós podemos ver que esse processo está acontecendo, inclusive hoje, entre o planeta Marte e o planeta
Júpiter existe um grande cinturão de asteroides. Se vocês estudarem, ouvintes, sobre esse cinturão, vocês vão perceber que ali deveria estar mais um planeta do sistema solar. Existe uma lei da física chamada princípio de Bode, que os espaços entre os planetas obedecem um distanciamento proporcional. Então, aonde está o cinturão de asteroides? Depois do planeta Marte, até chegar no planeta Júpiter, ali deveria estar um planeta, e ali, ouvintes, existe um grande cinturão de asteroides que está circulando ao redor do Sol, o que na verdade, ouvintes, é um planeta que está em formação ali. E esse mesmo processo aconteceu com a Terra, e aí, ouvintes, começou o processo da formação da nossa atual cadeia de mundos, que é a cadeia terrestre. E para nós, ouvintes, está um objetivo muito mais avançado. Se a quarta iniciação, ouvintes, a iniciação que o Mestre Jesus alcançou há 2000 anos atrás, vejam bem que tipo de expansão de consciência para nós seres humanos se espera que nós alcancemos, ouvintes. Por isso que o próprio Mestre Jesus, nas suas frases, e essa que eu vou mencionar não é uma das frases mais repetidas, porque ela coloca justamente os seres humanos, todos nós, como seres capazes de atingir essa consciência. Jesus, ouvintes, vocês podem procurar nos evangelhos, disse: vós sois capazes de realizar prodígios ainda maiores do que os meus. E também, quando ele foi indagado pelos judeus, ele disse: vós não o sabeis, mas vós sois deuses. E cada um de nós, ouvintes, cada chispa divina, na verdade, precisa, como disse o apóstolo Paulo, atingir a plena estatura do Cristo, ou seja, expandir esta chispa divina que está nos nossos corações até que nós nos tornemos seres plenamente espiritualizados. E a evolução, ouvintes, no nosso sistema solar ainda vai continuar, ou seja, a cadeia de mundos em que nós estamos não é a última, ela é, na verdade, a quarta cadeia, e ela vai ainda, ouvintes, ter o seu desenvolvimento total, com o atingimento ainda de níveis muito mais elevados do que nós temos consciência nos dias de hoje. Haverá uma quinta cadeia de mundos, uma sexta e uma sétima. Então, os mestres, ouvintes, estão trabalhando dioturnamente para que nós atinjamos esta quinta iniciação, ouvintes, que é uma libertação total dos karmas humanos e uma dedicação total à nossa vida interior. A cadeia lunar já havia oferecido, ouvintes, um objetivo muito elevado. E nós vamos ver que no nosso segundo bloco do programa de hoje, que nem todos os seres atingiram exatamente o nível que estava previsto para ser alcançado. Isso aí, ouvintes, é uma coisa normal, pois muitos são os chamados, ouvintes, e poucos são os escolhidos, e os sucessos ainda são bem menos. Ou seja, muitas vezes é necessário que uma chispa divina ela viva em mais do que um sistema desse, para que ela atinja o seu verdadeiro desenvolvimento. Então, de nós seres humanos,
se espera muito, porque, como diz a Bíblia, ouvintes, a quem muito é dado, também muito se espera daquele que muito recebe. E nós já temos poderes de consciência, ouvintes, já temos autoconsciência, já temos condições de nos conhecer. Então há um grande desenvolvimento a ser feito, ouvintes. E nós vamos estudar no segundo bloco do nosso programa de hoje os resultados da cadeia lunar, preparando o caminho para nós estudarmos nos próximos programas tudo o que aconteceu na formação da atual cadeia terrestre. Então convido a todos vocês, ouvintes, para o nosso intervalo. Vocês vão ficar aí com o Quanto Mais Convite da Levir, enquanto que nós aqui refrescamos a nossa garganta. A Loja Esotérica Virtual convida vocês a participarem aqui, sendo associados da Levir, fechando o círculo, ouvintes, desse nosso conhecimento, dessa nossa iniciativa, para que possamos continuar trabalhando, levando, ouvintes, conhecimentos como esses, que vocês realmente não encontram aí em qualquer lugar. Então vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos dentro de instantes no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, iluminando seu coração. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando aqui com vocês temas do livro O Sistema Solar. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo
e também aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aí nos programas gravados que estão à disposição de vocês nas sessões da loja esotérica virtual. É um grande prazer, ouvintes, estar aqui a serviço da espiritualidade de vocês, trazendo temas aqui que poucos são abordados, ouvintes, mesmo nos círculos que deveriam estar estudando esses temas. São poucos aqueles que se dedicam, acham muito difícil estudar as especificidades desse tema do sistema solar, mas o nosso programa está fazendo aqui todos os esforços para que esteja disponível de uma maneira clara, de uma maneira acessível, popular, se assim couber esse termo, aqueles que nunca ouviram falar, caros ouvintes, de toda essa mecânica que está por trás do desdobramento dos acontecimentos no sistema solar. Pois Deus, caros ouvintes, tem um plano para o nosso sistema, e esse plano se chama evolução. E o método, ouvintes, é o desenvolvimento metódico de todos esses princípios. Então, quando nós falamos da cadeia lunar, ouvintes, nós estamos sempre aqui trazendo aqui os princípios que possibilitaram, ouvintes, os seres existirem aqui no nosso planeta. A vida, ouvintes, não começou aqui no planeta Terra. Com certeza, ouvintes, ela veio de fora, mas não de civilizações de outros sistemas solares, de outras galáxias, mas sim ela veio dessa nossa conhecida Lua, ouvintes, e muito da fauna e da flora que existem no nosso planeta hoje, que muito nos encanta, é um produto, ouvintes, do desenvolvimento que aconteceu há muito tempo atrás. E a vida sempre, ouvintes, está se multiplicando, se desenvolvendo, e nós, seres humanos, temos um papel a desempenhar dentro desse processo. E a cadeia lunar, ouvintes, e a sua relação com a Terra, ela é muito importante, pois dessa relação entre a Terra e a Lua houveram, ouvintes, muitas coisas que explicam, inclusive o estado de coisas aqui no nosso planeta e a história dos seres, não só de nós humanos, mas também dos reinos, como o reino animal, como todo o desenvolvimento da vida no nosso planeta dependeu muito do que aconteceu na chamada cadeia lunar, ouvintes. Então nós temos um karma que continua nessa relação que existe entre a Terra e a Lua, ouvintes, e nós vamos estudar a partir de agora os produtos da cadeia lunar. Isso é um tema, ouvintes, muito pouco abordado dentro do esoterismo, mas é muito importante nós estarmos cientes dele, ouvintes, para que nós possamos realmente melhor acompanhar todo o processo, ouvintes, da transferência da vida da cadeia lunar para a cadeia terrestre. Então, vamos aqui colocar para vocês um gráfico que vai nos mostrar exatamente isso. Temos aqui um PowerPoint aqui que nós fizemos, que a tecnologia que nós estamos usando aqui nos permite trabalhar em cima desses dados. Então, houveram, ouvintes, no final da cadeia lunar, os plenos êxitos dessa cadeia de mundos, que nós podemos compreender como
aqueles seres que atingiram a consciência espiritual de Arhat, que é uma palavra do Oriente, ouvintes, que quer dizer o venerável. É aquele que volta uma única vez, e foi exatamente isso que aconteceu com o Mestre Jesus há 2000 anos atrás. Ele não havia ainda atingido, ouvintes, o seu grau de mestre. Daí, com certeza, todo aquele sofrimento que ele passou, pois o Arhat, ouvintes, que também é representado pela crucifixão, o símbolo da cruz, ouvintes, infelizmente ou felizmente, é o processo que todos os discípulos da espiritualidade têm que passar. Pois a cruz, ouvintes, ela não significa simplesmente um sofrimento físico. Não é necessário, ouvintes, ser pregado a uma cruz de madeira e ter a nossa carne trespassada por pregos de aço, de ferro, ouvintes, mas sim é o reconhecimento de que nós estamos totalmente presos na matéria. O indivíduo não pode atingir a plena espiritualidade sem passar por um processo, ouvintes, de reconhecimento dessa nossa ligação tão intensa com a matéria, que é fruto exatamente de milhões e milhões de anos passando pelos reinos elementais, pelo reino mineral, pelo reino vegetal e animal, até atingir a dimensão hominal. Então, esses Arhats da Lua, ouvintes, que foram os plenos sucessos, e foram milhares, ouvintes, não foram poucos. Aqui o livro Sistema Solar nos diz: recordar-se-á que se fixara para o sucesso humano na cadeia lunar o nível de iniciação de Arhat. Os que atingiram esse nível eram, portanto, os plenos êxitos da cadeia lunar, pois haviam realizado o propósito do Logos, de Deus. Tendo sido assim bem-sucedidos, estavam livres para tomar um dos 7 caminhos que sempre se abre diante da humanidade aperfeiçoada de cada cadeia planetária. Não se sabe com certeza se os 7 caminhos são os mesmos que se abrem diante dos mestres da cadeia atual, a terrestre, mas um deles, pelo menos, ostenta decidir a semelhança, pois assim como alguns mestres terrestres permanecerão em estreito contato com a cadeia seguinte, que ainda virá a existir, a cadeia que será ainda construída, e nela encarnarão a fim de ajudar os habitantes em sua evolução, assim uma das 7 classes dos Arhats, né, da Lua, ou também chamados de senhores da Lua, como são chamados com frequência, ficaram para ajudar a formação da cadeia terrestre. E a doutrina secreta de Madame Blavatsky chama esses seres de Pitris Barishards, né? São também chamados de filhos do crepúsculo ou homens celestiais, também filhos da lua ou os progenitores, pois foram eles que construíram as formas aqui na Terra. Outro nome que lhes é dado é de cubos, porque na cadeia lunar venceram a matéria em sua forma quaternária ou quádrupla e trouxeram-na consigo para sua evolução ulterior na cadeia terrestre. É exatamente isso, ouvintes, que nós quisemos dizer com o símbolo da cruz. Aquele que vence, ouvintes, que atinge a 4ª iniciação, a iniciação de Arhat, domina completamente a quadrinidade da matéria.
que é representada pelo número 4. Esse número, ouvintes, que é o número da energia que vem do coração de Deus e que cria a matéria, que nos prende, ouvintes, que nos crucifixa aqui no chão, e a pessoa que quer realmente atingir os níveis espirituais precisa transcender, ouvintes, esse nível, o que obviamente é muito difícil. Não é uma coisa fácil, pois nós podemos ver pela biografia de seres que atingiram essa quarta iniciação o quanto eles são perseguidos, o quanto eles são abandonados pelos seus parentes, pelos seus amigos, como aqueles seres que deveriam proteger as pessoas espiritualizadas, ao invés de receber esses espíritos que estão se libertando, eles os recusam, eles os renegam, os expulsam de suas comunidades e, ao invés de receber a luz, eles se afastam da luz. Então nós podemos ver que Jesus, que veio pregar dentro da comunidade judaica, foi rechaçado por essa comunidade. Os judeus não receberam bem a Jesus. Também os indianos, ouvintes, cometeram esse mesmo pecado, pois eles rechaçaram o Senhor Buda. E o budismo hoje na Índia, ouvintes, é apenas 2% da cena religiosa indiana, porque os hindus, ouvintes, com toda aquela cultura espiritual, não foram capazes de absorver a luz que o Buda trouxe. E os arhats da lua, ouvintes, que ainda não eram mestres, tiveram que fazer um esforço sobre-humano para poder trazer a vida aqui para a Terra. Mas vamos continuar, ouvintes. Além dos arhats, os sucessos da cadeia, os produtos da cadeia lunar, também tiveram os homens lunares de primeira ordem, né? E esses homens lunares da primeira ordem é um grupo extenso e diversificado, conhecido pelo nome de homens lunares, né? Então, entre eles estão alguns do que se achava nos degraus inferiores do caminho da iniciação e abaixo, obviamente, do nível de Arhat. Eram já iniciados, mas não atingiram o pleno sucesso da cadeia lunar. Também entre eles havia alguns que não haviam ainda atingido o caminho das iniciações, do aperfeiçoamento, mas estavam se aproximando dele. E também entre esses homens lunares de primeira ordem, como são denominados aqui no livro O Sistema Solar, também se encontram os chamados fracassos, ou seja, aqueles que foram separados da cadeia lunar, no meio da cadeia lunar, no dia do juízo final, né? Esse termo não existe, mas é o dia do juízo da cadeia lunar. Houveram aqueles seres humanos que não tinham evoluído tanto para alcançar o êxito daquela cadeia de mundos, e na verdade, se eles continuassem na cadeia lunar, eles iriam até atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Então eles são chamados de fracassos, e eles foram segregados da humanidade lunar por ocasião da grande separação, ou o dia do juízo, no meio da sexta ronda da cadeia lunar, junto com os mais adiantados animais lunares, que tinham êxito na formação plena do chamado corpo causal, tendo-se individualizado na quinta, na sexta e na sétima rondas. E algumas particularidades adicionais relativas a essas classes de homens lunares da primeira ordem são os que já se encontravam no caminho
atingiram, há muito como os senhores da lua, o grau de mestre e já se afastaram do campo da nossa atenção, porque já estavam muito perto desse grau naquela época. Os que estavam chegando próximo do caminho e tinham se individualizado na quarta ronda da cadeia lunar também faziam parte desse grupo. A esta altura também atingiram o grau de mestre, ou chegaram ainda mais longe. Entre eles se incluem os atuais mestres Moria e Kutum, chamados nessa literatura que fala da cadeia lunar, o mestre Moria conhecido como Marte e o mestre Kutum como Mercúrio. Também entre esses seres que já eram, quando terminou a cadeia lunar, eles já estavam no caminho, estavam recebendo as primeiras iniciações, estão também os mestres da fraternidade grande, da fraternidade branca que nós conhecemos atualmente. E muitos dos que se tornaram arhats aqui na Terra, sobre a influência das pregações do Senhor Gautama Buda. E entre aqueles que foram fracassos na cadeia lunar e nos animais que obtiveram um corpo causal plenamente formado, podemos dividi-los em 3 subclasses, de acordo com a ronda em que as entidades se individualizaram. Uma classe individualizou-se na 5ª ronda da cadeia lunar, e seus componentes são agora os membros mais avançados da nossa atual humanidade. São as pessoas realmente distintas. Aceite-se isso ou não no mundo. Estão agora no caminho da espiritualidade, no caminho das iniciações, ou estão muito perto dele. Ou são grandes santos ou homens de realização intelectual ou artística especialmente elevados, porque já eram, ouvintes, ou homens naquela última ronda da cadeia lunar, ou eram animais prestes a se transformar em homens. E a subclasse seguinte individualizou-se na 6ª ronda da cadeia lunar. É um grupo considerável de pessoas, verdadeiros cavalheiros de sentimentos requintados, com um alto senso de honra e bem acima da média em bondade, intelecto ou sentimentos religiosos. Exemplos típicos são os fidalgos, os profissionais liberais, os homens do clero, das igrejas e os oficiais do exército e da marinha, e etc. São todos homens da cadeia lunar, essa classe, aqueles que se individualizaram na 6ª ronda. Têm força, mas não estão livres da possibilidade de usar o poder de maneira errada. Talvez nem sempre sejam considerados respeitáveis no sentido convencional da palavra, mas pelo menos nada farão de tão baixo ou mesquinho. A subclasse seguinte desses homens lunares é aquela que se individualizou-se na 7ª ronda da cadeia lunar. Os membros desse grupo não diferem grandemente dos da subclasse precedente, excetuando-se o fato de estarem um pouco mais perto da média em matéria de bondade, desenvolvimento intelectual ou sentimento religioso. Voltam a sua inteligência para finalidades mais materiais aqui na Terra, talvez como comerciantes urbanos. Representam o que se conhece comumente por classe média superior. Muitos têm a característica da fidalguia, mas que levam uma vida ligeiramente menos nobre que a dos profissionais liberais. E todas essas subdivisões da primeira ordem de homens lunares
fundem-se uma na outra mediante graduações quase indistinguíveis, de modo que a alma mais baixa de qualquer um deles pouco difere da alma daqueles que são mais elevados na sua classe imediatamente inferior. Não só não estão as linhas que as separam claramente marcadas, como também se registra entre elas grande dose de interpenetração. Almas pertencentes de direito à classe mercantil perdem-se entre aqueles que são profissionais liberais, ao mesmo tempo que os do tipo mais elevado se veem forçados a lidar com o negócio. Como dizem na Índia, nos dias que correm as castas andam misturadas. Está aqui entre aspas esta frase. Cumpre reparar que as divisões são feitas de acordo com a ronda da cadeia lunar em que as almas se humanizaram. Então, ouvintes, muito do que há hoje na humanidade é decorrente, ouvintes, daquilo que aconteceu lá na Lua, ouvintes, quando a Lua era um planeta e não um satélite como ele é aqui da nossa Terra. Pois muitos de nós, ouvintes, e eu creio que muitos que estão acompanhando esse meu programa e muitos daqueles que estão buscando no esoterismo, no ocultismo, estão procurando as suas verdadeiras raízes. Aí está, ouvintes, muito da história do passado, porque nós já tínhamos nos transformado em seres humanos no final, nas últimas rondas da cadeia lunar. Mas ainda falta, ouvintes, outras divisões. Temos os homens lunares de segunda ordem e, tendo se individualizado, ou seja, se transformado em seres humanos, numa fase algo anterior de sua vida animal, essa classe ainda não havia desenvolvido um corpo causal, ou seja, uma alma como nós a conhecemos, mas tinha o que se pode descrever como um esqueleto dessa alma, uma série de correntes de forças entrelaçadas que indicavam o contorno do ovoide do corpo causal que ainda viria a acontecer. Por isso mesmo são conhecidos como os cestoides, ou seja, porque não tinham ainda tão bem definido o corpo causal, que é o corpo mental superior ou abstrato. São representados agora pela grande massa da burguesia da nossa humanidade atual, a classe média inferior, tipificada pelos pequenos comerciantes, todo o proletariado, e podem ser descritos como bem intencionados de um modo geral, mas que têm uma mentalidade normalmente estreita. São convencionais e nada brilhantes ou destacados. São homens sumamente respeitáveis, via de regra, mas nada fazem de importante, nem para o bem, nem para o mal. Podem seguir um nível perfeito de monotonia por muitas vidas, guiando-se sempre pelo que supõem que os outros pensam a seu respeito. Visto que as pessoas desse nível não podem aprender a lição de nenhuma sub-raça tão rapidamente quanto as classes superiores, passam por muitas encarnações em cada uma dessas raças e sub-raças antes de transferir-se para a seguinte. E outra divisão, ouvintes, produtos da cadeia lunar são os homens animais lunares, que não tinham atingido um desenvolvimento tão grande. Estas almas, os homens animais lunares, se individualizaram já na primeira fase do reino animal, em que a individualização era possível. Consequentemente, começaram sua vida humana sem nada que pudesse denominar-se propriamente um corpo causal, mas com a mônada, a chispa divina, flutuando acima de uma personalidade a que estava ligada apenas por fios de matéria átmica.
Daí o nome que se lhes deram, né, de causal linear, de linhas, visto que seu corpo causal consistia em linhas ou fios. São hoje, aqui na Terra, as chamadas classes trabalhadoras, a classe operária, que constitui a enorme maioria da humanidade em todos os países. São os operários especializados do mundo, pertencentes ao proletariado, mas representantes da sua melhor classe. São homens de determinação e bom caráter, que têm respeito próprio e são dignos de confiança. E também entre esses ouvintes houveram os animais lunares de primeira, segunda e terceira classe, pois os de primeira classe tornaram-se então seres humanos na segunda ronda da cadeia terrestre já, e são atualmente representados pela vasta massa de operários não especializados, em geral bem intencionados, mas quase sempre descuidados e imprevidentes. Com eles pode agrupar-se os tipos mais elevados, né, de seres ainda habitantes das tribos mais primitivas, levando uma vida mais ligada à natureza, o que antigamente, né, muito graficamente se chamava de selvagens, e muitos dos índios, das grandes divisões dos índios por todo o mundo, ouvintes. Houveram também os animais lunares de segunda classe, que vieram para a nossa humanidade na terceira ronda da cadeia terrestre. São agora selvagens de um gênero relativamente brando, encontrados em algumas tribos na Índia, nas nações ocidentais e entre aqueles, né, vagabundos, imprestáveis, bêbados e realmente seres que nós sabemos, ouvintes, que estão por toda a humanidade. São pessoas que dificilmente se ajustam, só se transformaram em homens aqui no planeta Terra. E finalmente os animais lunares da terceira classe individualizaram-se na quarta ronda da cadeia terrestre e num dos primeiros globos, ou mesmo aqui na Terra. São os espécimes mais baixos da humanidade, que pouco se afastam do reino animal. Representa-nos agora como os mais baixos e brutais dos selvagens, e nas nações ocidentais são os reincidentes criminosos, aqueles que prejudicam, que agridem mulheres, crianças e indefesos em geral. A esse grupo também pode se juntar alguns dos que se individualizaram através do ódio ou do medo. E finalmente, ouvintes, obviamente que houveram aqueles seres que atingiram o grau de seres dentro da Lua, né, como os reinos que nós chamamos de inferiores, que obviamente de inferior não tem nada, né, mas que nós infelizmente temos que chamá-los de inferiores, que são os vegetais lunares, que vieram ocupar o nosso reino animal, os minerais lunares, que vieram ocupar o nosso reino vegetal, e os primeiro, segundo e terceiro reinos elementais da Lua, que vieram para, consequentemente, ocupar o reino mineral aqui da Terra, e também vieram ocupar os substratos elementais da Terra. Esses são, ouvintes, genericamente os produtos da cadeia lunar. E quando, ouvintes, nós vemos falar,
da lua, quando nós olhamos para o céu, ouvintes, e só enxergamos esta nossa orbe lunar que tanto nos encanta pelo seu brilho, que na verdade é apenas um reflexo do Sol. Nós deveríamos saber, ouvintes, que muito da vida que nós temos hoje aqui na Terra, o código genético, ouvintes, que corre aí nas nossas células, no nosso sangue, na verdade é fruto dessa evolução anterior. A vida na Terra, ouvintes, é uma decorrência do que aconteceu na cadeia lunar. Então nós deveríamos sempre, ouvintes, quando olharmos para o nosso satélite, e agora que nós temos esse conhecimento, nós termos uma grande admiração, ouvintes, uma verdadeira devoção desse passado, ouvintes, e dos mestres que eles nos forneceram, e do futuro, ouvintes, que ainda virá acontecer aqui na humanidade. Então, pelo avançado da hora, ouvintes, vou concluir esse programa Lux Esotérica de hoje, muito rapidamente, para nós não estourarmos o nosso tempo, agradecendo a audiência de todos vocês, convocá-los para uma última vibração, ouvintes, para que nós possamos celebrar uma vez mais a nossa divindade e a continuidade da vida pelo universo e aqui no nosso planeta Terra. Vamos, ouvintes, nos unir uma vez mais em meditação, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, acompanhando esses estudos, procurando, ouvintes, com a nossa leitura também nos aprofundar mais, procurando em livros como esse, O Sistema Solar ou A Doutrina Secreta, outras literaturas que abordem esse tema, nos aprofundar mais. Vamos fechando os nossos olhos, procurando uma vez mais o contato com a nossa chispa divina nos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que essa chispa brilhe cada vez mais, ouvintes, e que a nossa busca pelo conhecimento, pela sabedoria, sempre possa se renovar aqui no nosso encontro diário, ouvintes, no programa Lux Esotérica. Uma vez mais, agradeço a audiência, o carinho de vocês, ouvintes. Nos despedimos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Desejo reencontrá-los uma vez mais, ouvintes, nos nossos próximos programas. Então transmito finalmente aqui o virtual, mas sempre forte, fraternal, carinhoso abraço para todos e todas vocês, ouvintes, que nos acompanham aqui no nosso programa. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.
Muito obrigado. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma.